Tenho 62 anos, 6 décadas e pouco de vida, muitas delas dedicadas a conventos serenos, outras a escolas humildes no Brasil rural, onde ensinei crianças a rezar o Pai Nosso antes mesmo de ler. Não tenho a mesma força nas pernas, nem a mesma firmeza nas mãos de antes, mas carrego no peito uma fé que nem o tempo conseguiu abalar. É curioso como a percepção da nossa missão se transforma com o tempo. Quando somos jovens, acreditamos que a missão é sair, construir, pregar, organizar. Mas ao atingir esta fase da vida, compreendemos que a maior missão talvez seja simplesmente testemunhar, ser presença. E foi assim, aos 62 anos, que me encontrei diante do maior milagre da minha vida. Sempre guardei um desejo secreto no coração: conhecer as Filipinas. Desde jovem, lia histórias sobre aquelas ilhas de beleza estonteante e fé inabalável, de tradições vibrantes, mas também de desafios e uma pobreza marcante. Quando minhas superioras perguntavam onde eu gostaria de servir, minha resposta era sempre a mesma: onde Deus quiser. Nunca pedi nada, mas como Maria nos ensina, quem se entrega com humildade recebe, no momento certo, aquilo que o coração mais anseia. E assim, no meu último ano de vida ativa no convento, o convite inesperado chegou. Uma comunidade católica nas Filipinas precisava de apoio para preparar uma procissão mariana. As irmãs mais jovens se ofereceram, claro, mas a superiora me olhou com um brilho nos olhos e disse: Irmã Cecília, creio que este chamado é para você. Viajei com o coração apertado. Minha idade já não permitia tantas aventuras. O corpo se cansava rápido. Os ossos doíam a cada mudança de clima. Mas quando o avião pousou em terras filipinas, senti que estava no lugar certo. O calor era intenso, o ar cheirava a maresia, a especiarias e fumaça, e a multidão se movia em uma dança constante entre fé e sobrevivência. Vi cristãos humildes, católicos escondidos em pequenas capelas, mas repletos de uma devoção profunda. Lembrei-me de quando, ainda menina, acompanhava procissões em meu povoado brasileiro. Os cantos, as flores, os passos lentos nas ruas de terra. Era como se dois mundos tão distantes se encontrassem no mesmo coração mariano. Naquele dia em particular, a comunidade havia organizado uma grande procissão em honra à Virgem Maria. Caminhei entre eles com um hábito simples, apoiada no meu bastão, sentindo-me pequena entre tantos jovens, crianças e famílias inteiras que rezavam com devoção. Vi Lucas, o jovem voluntário de uns 22 anos, guiando o grupo com entusiasmo. Sofia, uma moça de 20, cantava com a voz cheia de fervor. As mulheres vestiam sares coloridos, alguns em tons de azul e branco, como se quisessem imitar as cores do manto de Nossa Senhora. Os homens, como os devotos de Maria, carregavam rosários improvisados, feitos de contas de madeira, e entoavam cânticos em tagalog. Não entendia todas as palavras, mas reconhecia o som universal da fé. Onde há oração, a língua não importa. Antes da saída da procissão, nos reunimos diante de uma imagem de Maria adornada com flores de jasmim. Ajoelhei-me com dificuldade e pedi: Mãe, permite que eu veja com meus próprios olhos a força de tua presença neste povo. Eu não sabia que essa oração seria atendida de uma forma que jamais esquecerei. A procissão começou com tambores suaves, campanas improvisadas e cânticos que ecoavam pelos campos. Levávamos a imagem de Maria em uma anda ricamente adornada e todos caminhávamos com reverência. Contudo, havia um desafio adiante. Para alcançar a igreja principal, onde a procissão terminaria, era necessário cruzar uma ponte de madeira, muito antiga, suspensa sobre um rio largo e profundo. Lembro-me claramente de Senhor Ravi, um ancião respeitado da comunidade. Com um olhar carregado de preocupação, ele nos alertou antes mesmo de partirmos. Cuidado com aquela ponte, irmã. Sua voz era quase um sussurro. Há poucas semanas, uma carroça de coco desabou ali. Ninguém se feriu gravemente, graças a Deus, mas foi um aviso, sabe? Um arrepio frio percorreu minha espinha. A madeira estava escura, gasta pelo tempo e pela umidade. Algumas tábuas já balançavam ao menor toque.
Os moradores comentavam que a estrutura não resistiria por muito tempo, mas o povo, acostumado às dificuldades, confiava que bastava atravessá-la rapidamente. Mas como recusar? A multidão era imensa e a fé ainda maior. Segui com passos curtos, rezando em voz baixa cada Ave Maria. Anaia, uma menina de 7 anos, caminhava agarrada à saia da mãe, os olhos curiosos fixos na ponte. Eu ainda não sabia, mas aquele caminho, aparentemente comum, apenas um trecho a mais de uma jornada. Aquela procissão, guardada na memória do meu último ano de vida ativa no convento, aos 62 anos, transformar-se-ia no cenário de um dos milagres mais impressionantes que presenciei. E foi ali, sobre aquela ponte frágil, que a verdade se revelou em meu coração. Quando a fé de um povo se une ao coração de Maria, o impossível acontece. A procissão avançava lentamente pelas ruas estreitas de uma pequena localidade rural nas Filipinas. Eu caminhava entre as famílias, embalada pelo som rítmico dos tambores e das vozes que entoavam cânticos marianos. Era uma língua que, embora não compreendesse com a mente, minha alma abraçava com perfeita clareza. A fé não exige tradução. Ela se comunica pelo olhar, pelo gesto, pela entrega total. Nosso destino era a Igreja Central, onde a imagem de Maria seria entronizada em um altar adornado com as mais belas flores. Mas antes de chegarmos, tínhamos que atravessar um obstáculo que pairava como uma sombra sobre todos nós. A ponte de madeira, erguida décadas antes, sobre um rio caudaloso que o povo chamava de Ponte Antiga. Era uma estrutura temida. Alguns evitavam cruzá-la em dias de cheia. Outros já haviam sofrido pequenos acidentes, mas era o único caminho disponível. Lembro-me de ter parado diante daquela estrutura e respirado fundo. A madeira escura, corroída pelo tempo e pela água, parecia um esqueleto vivo. Muitos pregos estavam soltos, e algumas tábuas pareciam se sustentar apenas pela misericórdia divina. Foi então que um dos moradores mais antigos, o Sr. Ravi, nos alcançou. Com um olhar preocupado, ele murmurou, quase para si mesmo: "Há poucas semanas, um carrinho de mão caiu ali. Poderia ter sido pior. O rio não perdoa." Um presságio sutil, mas que ressoava em cada um de nós. Um jovem voluntário, Lucas, de cerca de 22 anos, notou minha apreensão. Ele me olhou e disse, em inglês com um sotaque carregado: "Irmã, cuidado, a ponte está fraca." Eu sorri e respondi em meu português, carregado de ternura: "Filho, Deus sustenta aqueles que creem." Ele não compreendeu cada palavra, mas absorveu a confiança inabalável que eu depositava em Maria. A multidão começou a cruzar. Eram os devotos de Maria, carregando o anda da Virgem, mulheres com crianças nos braços, anciãos apoiados em seus cajados, jovens cantando e tocando instrumentos improvisados. A ponte balançava sob o peso de tantos passos. O som da madeira rangendo misturava-se aos hinos de louvor, criando uma estranha melodia entre o medo e a fé. Eu mesma, já com 62 anos, senti a necessidade de me apoiar com mais força em meu cajado. Cada passo parecia um risco, mas ao mesmo tempo, uma profissão de fé silenciosa. O vento soprava forte do rio, levantando os véus das mulheres e apagando algumas velas. Naquele instante, recordei as procissões em meu Brasil natal, as ruas de terra, as flores de papel, os rosários cantados sob o sol ardente. A cena era diferente, mas o coração pulsava com a mesma devoção. Ali, no coração das Filipinas, sentia-me estranhamente em casa. De repente, ouvi a pequena Anaia, de 7 anos, sussurrar para a mãe: "Mamãe, a Virgem nos protege?" A mãe respondeu sem hesitar: "Sim, filha, ela jamais nos abandona." Aquelas palavras atravessaram minha alma. Eu, que já havia enfrentado tantos desafios na vida religiosa, enfermidades, perseguições, a solidão profunda, sabia quão verdadeira era aquela afirmação. Maria não abandona seus filhos. A ponte parecia interminável. Cada metro vencido era um misto pulsante de ansiedade e confiança. Ao olhar para baixo,
vi a correnteza forte do rio chicoteando as pedras, arrastando troncos trazidos pela chuva recente. Um passo em falso, um desmoronamento, e dezenas de vidas estariam em risco iminente. Ainda assim, ninguém recuou. Era como se todos soubessem que não estavam sós. Via os olhares fixos na imagem da Virgem que avançava à frente, carregada pelos devotos de Maria, homens simples, mas de fé inabalável. O anda tremia levemente, mas eles seguiam firmes, entoando: Ave Maria, cheia de graça. Em certo momento, senti um ranger mais forte sob meus pés. A madeira cedeu um pouco e meu coração disparou. A jovem Sofia, de 20 anos, que caminhava ao meu lado, segurou meu braço com força e, quase chorando, murmurou: Irmã, a ponte. Eu apenas levantei o rosário que trazia nas mãos e disse: Reze, filha, não tenha medo. A mãe caminha conosco e nós seguimos. Quando finalmente alcancei a metade da ponte, um silêncio estranho, quase ensurdecedor, se instalou por alguns segundos. Eu, irmã Cecília, hoje com 62 anos, brasileira de origem e com tantos anos de convento, jamais esquecerei aquele dia nas Filipinas. Foi no meu último ano de vida ativa, um tempo de serviço intenso, onde a fé de um povo se revelou de uma forma que desafiou toda a lógica. A procissão de Nossa Senhora, um espetáculo de devoção e cores, se aproximava da velha ponte de madeira que atravessava o rio. Era uma estrutura precária, castigada pelo tempo e pelas monções. Enquanto caminhávamos, Lucas, o jovem voluntário de uns 22 anos que carregava uma das bandeiras, se inclinou e murmurou, quase para si: Dizem por aqui que, há poucas semanas, um pequeno barco virou perto dos pilares. Nada grave, graças a Deus, mas um susto e tanto. Este rio, irmã, não perdoa distrações. Ah, se todos tivessem pressentido a fragilidade daquela estrutura ao mesmo tempo que eu. O rugido do rio parecia mais alto, o vento mais cortante, o balanço do tablado mais intenso a cada passo. E ainda assim, ninguém recuou. Foi nesse instante que uma verdade profunda se revelou em meu coração, algo que nunca mais esqueci. Não era o madeiramento que amparava aquela multidão, era a fé. Uma fé simples, despojada de adornos, mas palpável, real. E quando um povo inteiro confia no céu, até as tábuas mais precárias resistem. Nem que seja por um tempo. Eu, irmã Cecília, estava prestes a testemunhar com os próprios olhos como a Mãe do Céu se manifesta quando o perigo parece inevitável. A procissão já se estendia sobre a ponte. Sentia cada vibração da madeira sob meus pés cansados. Era como se o rio, com sua corrente turbulenta, tivesse voz. Queria nos lembrar a cada segundo do abismo escondido lá embaixo. O som das águas batendo nas pedras misturava-se ao gemido da madeira, uma sinfonia que, para muitos, soava como um presságio de tragédia. A ponte não era larga. Por isso, o povo avançava em filas estreitas. A anda da Virgem Maria, ricamente, adornada com flores brancas e azuis, progredia lentamente. Os devotos de Maria, 4 homens de fé inabalável, a carregavam com esforço visível e devoção silenciosa. As crianças caminhavam perto de suas mães, algumas sussurrando orações, outras apenas observando, talvez sem compreender a gravidade daquele momento. Os anciãos, como eu, avançavam com maior lentidão, apoiados em seus bastões, nos braços de parentes ou nas poucas forças que lhes restavam. Cada passo parecia pesar mais que o devido. Era como se a ponte reclamasse do excesso de fé que a sobrecarregava. Eu sentia as tábuas se moverem, algumas cedendo levemente, outras rangendo como se implorassem por alívio. As cordas laterais, desgastadas pelo tempo, eram o único apoio visível para quem perdia o equilíbrio. Lembro-me de uma jovem mãe, caminhando logo atrás de mim. Ela levava um bebê enrolado num lenço vermelho. Em seu olhar, uma mistura pungente de medo e confiança. Seus lábios se moviam sem cessar, repetindo uma oração que eu não compreendia, mas que brotava do coração como uma súplica desesperada. De vez em quando, ela erguia os olhos para a anda da Virgem. Parecia encontrar ali a força necessária para dar mais alguns passos.
Foi então que um estalo mais forte rompeu o ar. Um som que ecoou como um trovão silencioso, fazendo muitos pararem por um instante. Os tambores silenciaram. Os cânticos se apagaram. Apenas o vento e o rio mantinham seu rumor incessante. Com o rosário entre os dedos, murmurei: Santa Maria, rogai por nós. Logo percebi que não estava sozinha. Dezenas de vozes repetiam a mesma súplica, em diferentes línguas. Um coro espontâneo. Nascido do medo, sim, mas transformado em pura fé. Até as crianças, pressentindo a seriedade, se uniram ao clamor. A ponte balançava sob o peso da multidão. Eu olhava para a frente e via a anda da Virgem tremendo, mas firme. Era impressionante como os devotos de Maria não vacilavam. Pareciam movidos por uma força que não vinha de seus músculos, mas da alma. Cada passo deles era um testemunho vivo. Maria caminha conosco. Eu mesma, já tão idosa à época, senti minhas pernas titubearem. Por um instante, temi não conseguir chegar ao outro lado. Meu bastão escorregou um pouco. Quase perdi o equilíbrio. Mas Sofia, a jovem de 20 anos que seguia ao meu lado, segurou meu braço com firmeza. Seus olhos escuros brilhavam, dizendo sem palavras: A senhora não está sozinha, irmã. Respirei fundo, agradeci e segui em frente. A cada metro percorrido, o peso da multidão parecia aumentar. O rio, sob nossos pés, rugia ainda mais forte, quase zombando de nossa ousadia. Pensei, por um instante, quantos corpos caberiam naquela corrente se a ponte cedesse por completo. O pensamento dilacerou meu coração, mas imediatamente entreguei tudo a Maria. Não queria me deter no medo, queria me ancorar na confiança. A procissão avançava lentamente, um mar de fé e esperança, pelas estradas poeirentas daquela pequena localidade rural nas Filipinas. O sol castigava, mas a devoção era mais forte. À medida que nos aproximávamos da velha ponte de madeira, um frisson de apreensão percorreu a multidão. Lembro-me de um morador mais antigo, com o rosto marcado pelo tempo e pelo sol, murmurar, para quem quisesse ouvir: Cuidado ao atravessar. Há poucas semanas, uma carroça de arroz cedeu um dos eixos bem no meio. Quase perdeu toda a colheita no rio embravecido. O aviso, embora sobre um acidente menor, plantou uma semente de inquietação em muitos corações. Foi nesse instante, com o eco daquela história ainda em nossos ouvidos e o ranger da madeira já audível sob nossos pés, que, para minha surpresa, um grupo de jovens começou a cantar novamente. A voz deles, firme e melodiosa, ergueu-se, rompendo o rangido da estrutura. Entoavam uma versão simples do Ave Maria em hindi, uma melodia que, por alguma razão, todos compreendemos profundamente. A canção trouxe um alívio imediato, como se cada nota reforçasse o ponte invisível da fé que nos sustentava. Pouco a pouco, as vozes se multiplicaram. Mulheres, homens, crianças. Todos retomaram o canto. Era como se o peso da multidão não fosse apenas físico, mas também espiritual. E quando aquele peso se transformava em louvor, a ponte parecia resistir com mais força. Fechei os olhos por um instante, transportada por uma memória distante. Outra procissão, muitos anos atrás, na minha terra natal, o Brasil. Lá também havia uma ponte, e também havia medo. Naquele tempo, eu era jovem e caminhava com passos firmes. Agora, irmã Cecília, aos 62 anos, compreendia algo que antes me escapava. Não é a ponte que sustenta o povo, é Maria, é a fé, que se converte em solo quando o chão falha. Quando abri os olhos novamente, percebi que estávamos quase na metade do trajeto. Meu coração batia acelerado. Sim, mas também em paz. Sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E, de fato, estávamos bem no meio da ponte quando tudo desabou. Primeiro, um som discreto, um lamento abafado de madeira velha e cansada. Depois, um estalo seco e violento que reverberou como um trovão. A ponte inteira tremeu. O silêncio apoderou-se da multidão. Era como se até o rio, com sua corrente furiosa, tivesse parado para ouvir aquele aviso de perigo iminente. Meus olhos se arregalaram.
Vi uma tábua à frente se soltar parcialmente, balançando precariamente, a um fio de cair. Um grupo de crianças, que caminhava mais adiante, gritou assustado. As mães correram para protegê-las, estreitando-as contra o peito. Lucas, um jovem voluntário de uns 22 anos, escorregou. Ele se agarrou à corda lateral, imóvel, como se a própria morte tivesse passado diante de seus olhos. O pânico começou a se espalhar. Alguns tentaram retroceder, outros empurravam-se para os lados, buscando apoio. Eu mesma senti meu coração bater de uma maneira que há muito não sentia. Aos meus 62 anos, sabia que meus reflexos já não eram os mesmos. Se a ponte cedesse, não teria forças para me salvar. E foi nesse instante que um pensamento cruel atravessou minha mente. Será assim que termino minha missão? Afogada em um rio distante, longe da minha pátria? Mas logo, como uma chama que se acende na escuridão, uma lembrança veio ao meu coração. Maria, sempre presente nas horas de maior perigo. Recordei tantas histórias que ouvi na minha infância, no Brasil. Histórias de gente simples que, em meio à fome, à doença ou ao desespero, clamava à Virgem e recebia auxílio inesperado. Se Maria esteve com eles, por que não estaria aqui conosco? Levantei meu rosário com as mãos trêmulas e, com toda a força que ainda restava em minha voz, gritei: Santa Maria, rogai por nós! Não sei se foi o desespero ou a fé, mas imediatamente dezenas de vozes repetiram, cada uma em seu idioma: Santa Maria, rogai por nós. Mother Mary, pray for us. Mata Mariam Rakshakaru. O coro ressoou por toda a ponte, misturando línguas e culturas, mas com uma mesma súplica. Era como se o medo tivesse se transformado em oração. O andor da Virgem, que avançava à frente, tremia nas mãos firmes dos devotos de Maria. Vi o suor escorrendo por seus rostos, os músculos tensos, mas nenhum deles soltou a imagem. Pelo contrário, quanto mais a ponte parecia ceder, mais firmes se tornavam. Seus olhares estavam fixos na estátua de Maria, como se dissessem: não carregamos apenas madeira e flores, carregamos a esperança de todo um povo. A ponte voltou a ranger. Novos estalos surgiram e algumas rachaduras se abriram. O ruído era aterrador. O rio, logo abaixo, mostrava suas águas embravecidas, prontas para engolir qualquer um que caísse. A Naya, uma menina de 7 anos, começou a chorar com força, e sua mãe, entre lágrimas, apenas repetia: Virgem Santíssima, não nos abandone. Aos meus 62 anos, as lembranças daquele dia nas Filipinas ainda me assombram com uma clareza vívida, como se tivesse sido ontem. Foi no meu último ano de vida ativa no convento, uma época em que a fé parecia testada a cada amanhecer. A procissão de Nossa Senhora, um rio de esperança e devoção, serpenteava pela pequena localidade rural, rumo à velha ponte de madeira. Lembro-me de um murmúrio inquietante que se espalhava entre os fiéis. Um dos devotos de Maria, um homem de rosto marcado pelo sol, havia contado, minutos antes, sobre um pequeno acidente ali, na semana passada. Uma carroça desgovernada, quase caindo nas águas. A ponte não é mais a mesma, irmã, ele sussurrara. E a apreensão já me mordia por dentro. Então, pisamos na estrutura rangente. O que se seguiu foi uma batalha silenciosa. Eu queria correr, sim, com cada fibra do meu ser, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. O medo, uma força gélida, paralisava-me. Mas a oração... a oração era a âncora que me mantinha ali, de pé. Agarrei-me com força ao braço de Sofia, uma jovem de uns 20 anos que caminhava ao meu lado, e sussurrei com a voz embargada: Não olhe para baixo, filha. Olhe para Maria. E ela, com uma obediência quase instintiva, ergueu o olhar. Seus olhos, antes fixos no rio traiçoeiro, com um desespero palpável, agora se elevavam. A resposta estava ali, suspensa no ar. A mãe caminhava conosco. Foi naquele instante, no auge do perigo, que percebi algo extraordinário, algo que desafiava a lógica. Apesar da ameaça iminente, ninguém desistiu. Ninguém soltou a mão do vizinho. A multidão inteira, em um só corpo, uniu-se numa única prece, como
Se uma força invisível tivesse transmutado o pânico mais visceral em uma comunhão sagrada. Até o vento, que antes uivava com fúria, pareceu amainar, perdendo parte de sua veemência. O velho ponte, embora visivelmente debilitado, ainda se mantinha de pé, mas a verdade me assaltava. Estávamos pendurados por um fio, um rangido a mais uma tábua a menos, e todos seríamos atirados ao abismo. E foi exatamente nesse ponto de extrema fragilidade que algo começou a se alterar. Não em nós, mas à nossa volta. Senti como se um manto invisível tivesse se estendido sobre aquela multidão. Um silêncio reverente substituiu os gritos abafados. O medo cedeu lugar a uma sensação poderosa de presença. Eu não podia vê-la com os olhos, mas a sentia com a alma, com cada fibra do meu ser. Maria estava ali. O rangido do medo que nos fizera tremer também nos impulsionara a clamar. E quando um povo inteiro clama com fé, o céu invariavelmente responde. O próprio rangido que percorria o ponte pareceu rasgar também o véu dos céus. Por um instante que se estendeu em uma eternidade, tudo silenciou, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Então, do fundo daquela massa humana, ergueu-se uma súplica, tímida no princípio, mas logo se expandiu, poderosa, como um rio de vozes que, ao se encontrarem, ganham força e avançam. Ninguém comandou, nenhum mestre orquestrou. Foi o próprio medo, transmutado em oração. E quando o medo se ajoelha, a graça, invariavelmente, encontra seu caminho. Com as mãos trêmulas, mas o coração firme, elevei meu rosário acima da cabeça. As contas, já gastas por tantos anos de devoção e incontáveis madrugadas no convento, brilhavam com a luz, pálida que mal se filtrava entre as nuvens pesadas. De minha boca, em um português carregado das lembranças de minha infância no Brasil e dos meus anos de claustro, ecoou: Santa Maria, rogai por nós. Ao meu redor, as respostas vieram em múltiplos idiomas que eu não dominava, mas que minha alma reconhecia como filhas da mesma fé, do mesmo clamor. Mother Mary, pray for us. Mata Mariam Rakshakaro a Bachao. O ponte, que instantes antes parecia prestes a ceder sob nossos pés, agora vibrava. Mas não era mais o tremor da fraqueza, e sim o compasso de uma oração uníssona. Vi um dos devotos de Maria fechar os olhos e começar a cantar. Sua voz, firme apesar do cansaço visível, entoou um estribilho tão simples que todos conseguimos repetir. Não era o latim solene das catedrais, nem o português de minhas novenas. Era a pura língua do coração. As mulheres, em seus saris azuis, aproximaram-se umas das outras. As mães tomaram as mãos de seus filhos e lhes ensinaram, ali mesmo, o gesto da sinal da cruz. Crianças pequenas, como a jovem Anaia, de apenas 7 anos, que mal sabiam ler, moviam os lábios com uma seriedade impressionante, imitando a fé inabalável dos adultos. Lucas, o jovem de uns 22 anos que antes tremia, agarrado à corda lateral da ponte, endireitou o corpo. Ele começou a entoar as respostas com uma força que parecia devolver-lhe o equilíbrio que suas pernas haviam perdido. Lembrei-me então de uma tarde remota no México, quando um deslizamento de terra ameaçou engolir um vilarejo inteiro, e as pessoas se reuniram com velas e rosários, clamando por proteção. A fé, percebi, é muito parecida com essas velas, humildes. Uma brisa traiçoeira pode apagá-las em um instante, mas basta cobri-las com a palma da mão para que a chama obstinada, teimosa, volte a viver. Ali, sobre aquele ponte antigo nas Filipinas, incontáveis palmas protegiam a mesma chama. Um pouco mais à frente, Senhor Ravi, o ancião indiano, com a pele curtida pelo sol e os ombros estreitos, ergueu seu rosário de madeira. Era um objeto simples, despretensioso, mas dele pendia um pequeno crucifixo metálico que, naquele momento crítico, refletiu um súbito e esperançoso lampejo de luz. Com um sotaque carregado de história, ele iniciou: Ave Maria, e nós, em uníssono, respondemos: cheia de graça. Não importava a ordem exata das palavras, nem a perfeição da pronúncia. O que importava era o compasso da confiança que nos unia.
cada conta que deslizava entre os dedos. Naquele dia, a velha ponte sobre o rio já carregava lendas, mas também cicatrizes recentes. Horas antes da procissão, um dos pescadores mais antigos da vila, com o rosto marcado pelo sol e pela preocupação, nos alertara sobre um pequeno deslizamento de terra que quase levara um de seus botes na semana anterior. Bem ali, perto dos pilares. Um mau presságio, murmuravam alguns. Um convite à cautela que pairava no ar pesado e úmido. E, de fato, cada passo sobre as tábuas da ponte parecia um prego cravado na travessia. Não para fixar a madeira, mas para firmar aquela ponte invisível que ligava nosso medo à misericórdia do céu. Lá do fundo, os tambores retornaram. Agora eram suaves, como se compreendessem que a oração guiava nossos passos. O vento diminuiu, ou talvez fosse nossa coragem que crescia. De qualquer forma, ele já não nos empurrava com a mesma fúria. Senti minhas pernas, que já carregavam 62 anos de histórias, ganharem uma firmeza que não vinha de mim. Toquei o bolso do hábito e ali estava. A pequena medalha de Nossa Senhora de Guadalupe, minha companheira desde a juventude. Madrecita, sussurrei. Mãe do Tepeyac e mãe de Nazaré, vocês são a mesma. Cuidem deste povo. As rachaduras continuavam. Ali, as tábuas, em certos pontos, ainda tremiam. Mas algo havia mudado. Não caminhávamos mais sozinhas. Aquele clamor nos havia unido sob um mesmo manto. Um menino de olhos enormes, que até então chorava, secou o rosto com as costas da mão e me olhou. Ofereci-lhe um sorriso. Ao ritmo da oração, ele me seguiu, tropeçando nas sílabas, mas firme na intenção. Havia ali uma catequese que livro nenhum ensina. Lucas, o mais jovem dos devotos de Maria que carregavam a imagem, girou o rosto levemente para trás e encontrou o meu olhar. Bastou. Aquele pequeno gesto, o reconhecimento mútuo de que éramos frágeis, mas ainda assim conduzidos, acendeu em mim uma certeza profunda. Maria estava à frente e atrás, à esquerda e à direita, sobre nós como céu e sob nós como solo. Foi então que o coro se elevou. Santa Maria, Mãe de Deus. A frase subia como incenso, atravessando a madeira, tocando as águas e parecendo reunir até as pedras do leito do rio. Rogai por nós, pecadores. E pensei em quantos pecados eram ali abraçados, quantas culpas encontravam refúgio naquela súplica, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ninguém pronunciou alto o último Amém, mas todos o respiramos. E o medo que antes gritava se fez pequeno. Não ousaria dizer que o vi com os olhos, mas minha alma o percebeu, como quem distingue o perfume do jasmim no meio da fumaça. Um manto. Um manto que não pesa, mas sustenta, que não cobre para ocultar, mas para guardar. Sob este manto invisível, da presença, a ponte, que rangia como se fosse se partir, encontrou por um momento a paciência necessária. O clamor à Mãe do Céu não deteve a chuva no passado do meu povo, nem secou os rios que tantas vezes transbordaram. Mas ali, naquela tarde, a súplica nos uniu, nos fez um só corpo. E quando um corpo inteiro confia, Deus encontra espaço para obrar. Respirei fundo. As contas do rosário continuavam a deslizar entre meus dedos. E enquanto a oração prosseguia, algo que logo todos chamaríamos de milagre começou a acontecer. O rosário ainda corria entre meus dedos quando tudo se deu. A ponte, já castigada pelo peso da multidão, gemeu mais uma vez. Agora, um som que parecia vir das entranhas da terra. Um estalo ressoou, e de repente, uma parte inteira do piso se abriu. Vi as tábuas caírem no rio com um estrondo, tragadas pela corrente violenta. Mulheres gritaram, crianças se agarraram às mães, os homens prenderam a respiração, esperando o pior. Eu mesma pensei que meu corpo seria arrastado por aquelas águas geladas. Mas o impossível se revelou diante de nós. As tábuas haviam desaparecido, e ainda assim, ninguém caiu. Era como se os pés de cada pessoa estivessem firmados em algo invisível, uma base que não se via, mas que se sentia. O vazio estava ali, a fenda aberta, o rio furioso correndo bem abaixo, e, no entanto, a multidão permanecia de pé, imóvel,
sustentada por mãos que não eram humanas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Vi um grupo de crianças, caminhando, exatamente sobre a parte que havia cedido, permanecer de pé como se nada tivesse acontecido. A Naya, uma menina de 7 anos, levantou os bracinhos e começou a sorrir. Não de nervosismo, mas de uma confiança pura. Ela parecia olhar para o céu como quem reconhece uma presença familiar. Lembro-me daquele dia nas Filipinas como se fosse ontem. Uma pequena localidade rural, o ar úmido e o cheiro de incenso se misturando. A procissão de Maria, um evento tão esperado, seguia seu curso, e a fé era palpável no ar. Mas, antes de chegarmos à velha ponte de madeira que cruzava o rio turbulento, a Dona Pilar, uma anciã da vila com olhos que já viram de tudo, tocou meu braço. Irmã Cecília, ela sussurrou, a voz carregada de apreensão. Dizem que uma das tábuas cedeu semana passada. Quase que um menino caiu no rio. É bom ter cuidado. Um calafrio me percorreu. Um presságio sutil que o coração de uma freira de 62 anos, com uma vida inteira de fé e histórias, não podia ignorar. Então, o impensável aconteceu. De repente, o chão sob os pés dos devotos de Maria, que carregavam o anda da Virgem, desapareceu. Outros, assustados, tentaram com os pés e confirmaram o impossível. Havia um solo firme, invisível, que os sustentava. Não era uma ilusão. Era algo real, visceral, palpável na alma, embora os olhos não pudessem explicar. Eu tremi da cabeça aos pés. Meus 62 anos, carregados de fé e histórias, nunca haviam presenciado nada semelhante. Santa Maria, balbuciei entre soluços, tu estás aqui. Era como se o próprio manto da Virgem tivesse se estendido sobre as águas, segurando. Cada filho e filha, os devotos de Maria se entreolhavam, sem saber o que fazer. Parte da ponte havia desabado sob eles, e ainda assim o anda permanecia firme. As flores que adornavam a imagem de Maria balançavam suavemente com o vento, mas os homens continuavam, erguidos, como colunas vivas. Um deles, com lágrimas nos olhos, levantou o rosto e exclamou em hindi: Ai, matumnein bachayá! Mãe, tu nos salvaste! A multidão explodiu. Aplausos e choro irromperam. Os gritos de medo de segundos antes se transformaram em cantos de louvor. O som, que instantes antes era de desespero, agora era de uma confiança inabalável. Vi homens se ajoelharem, mesmo sobre o ponte instável, em sinal de gratidão. Vi mulheres com as mãos erguidas, chorando como quem não tem mais dúvidas de que o céu tocou a terra. Eu mesma, que tantas vezes ensinei às crianças no México que Maria é uma mãe atenta, compreendi naquele instante que ainda subestimava o poder do amor materno de Deus manifestado através dela. Ninguém caiu, repeti em voz baixa, incapaz de conter as lágrimas. Ninguém caiu. Era isso que me estremecia até a alma. Diante de uma queda inevitável, de um abismo aberto, nenhum corpo foi entregue às águas. Um silêncio profundo nos envolveu por alguns instantes. Era como se até o rio tivesse se calado diante do milagre. O vento que antes soprava com força, agora parecia suave, quase reverente. Todos olhavam ao redor, confirmando uns com os outros. Ninguém havia desaparecido, ninguém estava ferido. O impossível se tornara realidade diante de centenas de testemunhas. Aproximei-me da beirada da fenda aberta e olhei para baixo. As tábuas flutuavam, arrastadas pela corrente como folhas secas levadas pelo vento. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era o medo da morte, mas o assombro diante da vida preservada. A água parecia correr com mais fúria ainda, como se quisesse provar que seria impossível sobreviver a uma queda ali. Mas nós estávamos vivos. Lucas, um jovem de uns 22 anos, caiu de joelhos perto de mim e beijou o solo invisível onde antes havia madeira. Suas lágrimas caíram e desapareceram sem deixar rastro, como se fossem recebidas por mãos maternas. Obrigado, mãe, repetia, sem cessar. Eu também me ajoelhei. Meus ossos doíam, minhas pernas tremiam, mas eu precisava dobrar os joelhos em reconhecimento. Ali,
sobre aquele ponte partido, compreendi que a fé não é apenas esperança. É uma realidade que nos sustenta. Quando levantei os olhos, vi o que nunca esquecerei. A imagem de Maria sobre o Anda parecia ainda mais luminosa. Não era o sol, que continuava oculto atrás das nuvens, mas um resplendor suave que envolvia toda a cena. Era como se a própria Virgem sorrisse, confirmando em silêncio: eu estava aqui e sempre estarei. O milagre visível havia acontecido. O chão desapareceu, mas ninguém caiu. A ponte cedeu, mas o povo permaneceu firme. E naquele instante, todos nós sabíamos. Não era a madeira que nos sustentava, era Maria. Depois do estrondo das tábuas, caindo no rio e dos gritos que explodiram de susto, veio algo inesperado: o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia sobrenatural. Não era apenas a ausência de vozes humanas. Até o rio, que rugia furioso, parecia ter diminuído sua força. O vento cessou e, por alguns instantes, tudo ao nosso redor se calou, como se o próprio mundo reconhecesse que o céu havia tocado a terra. A multidão inteira permaneceu imóvel. Homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, todos olhavam ao redor, tentando compreender o que acabara de acontecer. Onde deveria haver desespero, havia apenas um assombro reverente. Eu me lembro daquele dia nas Filipinas como se fosse ontem. Eu, irmã Cecília, uma brasileira de coração entregue a terras distantes, acompanhava a procissão. O sol castigava as palmeiras, mas a fé nos movia, passo a passo, rumo à velha ponte de madeira que cruzava o rio. Um calafrio, porém, percorreu-me a espinha instantes antes de chegarmos. Um pescador local, o velho Meng Tony, com seu rosto marcado pelo tempo, parou-nos com um aceno apreensivo. "Cuidado, irmã", alertou ele, sua voz rouca. Faz poucos dias, uma carroça de arroz quase despencou dali. A madeira está podre e as chuvas recentes não ajudam. Um mau presságio pairou no ar. Uma pequena nuvem escura, quase invisível, parecia surgir no horizonte. Mas a fé, em sua essência mais pura, era mais forte do que qualquer pressentimento. Ninguém parou. Seguimos em frente, rumo ao que parecia ser apenas mais um trecho do caminho. No lugar onde o solo se partira, onde a ponte havia cedido sob nossos pés, pairava agora uma paz estranha. Eu mesma, irmã Cecília, com o coração ainda disparado, mal podia crer no que meus olhos testemunhavam. Minhas mãos ainda seguravam o rosário erguido, os dedos tremendo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, lavando as marcas do tempo. Aos 62 anos, revivendo aquela cena em minha memória, ainda me pergunto como pude pensar que já havia testemunhado tudo que a vida podia oferecer. À época, no meu último ano de vida ativa no convento, eu já carregava décadas de alegrias singelas, dores profundas, despedidas e milagres discretos. Mas aquilo desafiava qualquer imaginação. As crianças foram as primeiras a romper o silêncio atordoado. Uma delas, a Naya, de apenas 7 anos, com suas tranças longas e olhos arregalados, olhou para a mãe. Sua voz, clara e quase sorridente, ecoou: "Mamãe, a Virgem nos segurou." E a mãe, entre soluços de alívio, apenas assentiu com a cabeça, confirmando sem poder falar. O murmúrio da fé começou a se propagar como uma onda suave. Um a um, os fiéis foram soltando pequenas frases, como se testassem a própria realidade. "Estamos vivos", sussurravam alguns. "Ninguém caiu", completavam outros. "Foi um milagre", bradavam, a voz embargada. Naquele instante, senti que precisava me ajoelhar. Minhas velhas joelhos reclamavam. A madeira instável da ponte ameaçava ceder mais, mas nada importava. Ajoelhei-me com toda a reverência que pude e beijei o chão invisível sob meus pés. Foi ali, naquele espaço oco onde a ponte se afundara, que percebi com maior clareza a presença de Maria. Beijei o vazio, como quem beija o ventre de uma mãe. Grata, confiante, pequena diante de tanto amor. Outros me imitaram. Logo, dezenas.
de pessoas estavam de joelhos, algumas com as mãos erguidas em súplica, outras com o rosto colado ao chão. Não havia ruído de instrumentos, nem cantos organizados. Havia apenas aquele silêncio cheio de graça, um silêncio que não asfixiava, mas abraçava, acalmava e acolhia. Olhei ao redor e vi a imagem da Virgem. O anda permanecia firme, como se jamais tivesse sido ameaçado. As flores ainda estavam ali, embora algumas pétalas tivessem caído com o vento. O semblante sereno de Maria parecia ainda mais vivo. Era como se ela dissesse, com um olhar que atravessava a alma: filhos, estive aqui o tempo todo. Um jovem indiano, Lucas, talvez com seus 22 anos, aproximou-se de mim. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele segurou minhas mãos, trêmulas, e disse em um inglês embargado: Irmã, eu a vi. Juro que a vi. Ela estava aqui. Eu apenas sorri. Não o corrigi, nem duvidei. Não importava se seus olhos realmente haviam tido uma visão ou se era sua alma que havia reconhecido a presença da mãe. A verdade é que todos nós a tínhamos visto, cada um à sua maneira, em seu próprio coração. O silêncio durou alguns minutos, mas pareceu eterno. Não havia pressa para cruzar o que restara da ponte, nem para terminar a procissão. O tempo se suspendeu. Cada coração sabia que acabara de tocar o sagrado. Era como a pausa entre um soluço e outro, quando a alma encontra descanso no regaço da fé. Depois, alguém começou a cantar baixinho. Era uma melodia simples, um hino mariano conhecido apenas por alguns, mas que logo todos acompanhamos. O canto não rompeu o silêncio. Ao contrário, parecia nascer dele, como um rio que se recompõe depois de ser interrompido pelas pedras. Vozes suaves se uniram, criando uma tapeçaria sonora de devoção. Eu, emocionada, fechei os olhos e deixei que a música me levasse. Recordei minha infância no Brasil, quando também me sentava em silêncio diante de uma pequena imagem da Virgem de Guadalupe. Era a mesma sensação. O coração inquieto, de repente, se aquieta, e tudo o que resta é confiança. Quando abri os olhos, vi que muitos seguravam velas acesas e a chama parecia mais firme do que antes. O vento, que costumava apagá-las sem piedade, agora parecia respeitar aquela luz. Era como se cada chama fosse um reflexo do fogo que havia sido acendido dentro de nós. O silêncio da graça não é vazio, é plenitude. É quando o mundo inteiro parece parar apenas para que Deus fale sem palavras. E naquele pedaço de ponte partido sobre o abismo do rio, foi exatamente isso que experimentamos. Eu sabia, no fundo, do coração, que aquele silêncio era apenas o prelúdio. Algo ainda maior estava por vir, porque quando a Virgem Maria se manifesta, não é apenas para nos salvar da queda, mas para nos ensinar a viver de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor se desmorona. O silêncio ainda nos envolvia, pesado de apreensão, quando algo inesquecível aconteceu. Dias antes, ao nos aproximarmos daquele pontão frágil, um velho pescador de rosto marcado pelo sol havia murmurado que a estrutura quase cedera com a passagem de um búfalo. Um mau presságio, ele chamou. Então, Senhor Ravi, um ancião indiano de pele curtida pelo sol e uma longa barba branca que caía como cascata, ergueu-se com visível esforço. Suas mãos tremiam, sim, mas os olhos... os olhos de Senhor Ravi irradiavam a mesma firmeza inabalável que tantas vezes testemunhei nos mais humildes de minha terra, o Brasil. Do peito, ele retirou um rosário de madeira escura. Era um objeto simples, as contas rachadas pelo tempo e pelo uso, mas carregava uma história em cada imperfeição. Apesar da simplicidade, emanava uma dignidade profunda, quase ancestral. Senhor Ravi ergueu aquele rosário acima da cabeça, e sua voz, carregada de séculos de fé, ressoou por toda a ponte. Ave Maria! Foi um instante mágico, como se uma corrente invisível, mas poderosa, tivesse sido acesa. A multidão respondeu em uníssono, em diversas línguas, cheia de graça. As vozes se entrelaçaram em uma tapeçaria sonora: hindi, espanhol, inglês, tâmil, português. O idioma, afinal, era irrelevante.
Cada palavra se tornava uma pedra fundamental, solidificando o pontão da fé, o elo invisível que já nos sustentava sobre o abismo. O rosário de Senhor Ravi não era mais um simples objeto. Transformou-se em uma tocha, acendendo a fé em cada coração ali presente. Eu, irmã Cecília, que já segurava meu próprio rosário, suas contas, claras e polidas por anos de oração, o ergui também. Ele brilhou, quase como um eco, ao lado do dele. Então, um a um, outros seguiram nosso gesto. Em poucos segundos, centenas de rosários se ergueram. Havia os de madeira, os de plástico brilhante e até os improvisados com sementes ou meros fios com pequenos crucifixos pendurados. Era uma visão surreal e gloriosa. Um verdadeiro bosque da esperança, brotando no coração daquele abismo, desafiando a vertigem e o medo. As orações, antes sussurros, ganharam uma força avassaladora. Cada Ave Maria era um grito da alma, pronunciado com lágrimas e uma convicção tão profunda que parecia a primeira e a última de suas vidas. Crianças, como a Naya, de apenas 7 anos, repetiam as palavras, mesmo tropeçando nelas. Jovens, como Lucas, de 20 e poucos anos, gritavam com a energia de quem acredita no milagre. E os mais velhos, com suas vozes frágeis, mas impregnadas de séculos de devoção, sussurravam suas preces. Naquele instante, meus pensamentos voaram para o Brasil. Quantas vezes testemunhei camponeses erguerem seus rosários diante de uma tempestade, suplicando a Nossa Senhora que protegesse suas colheitas? Quantas vezes vi mães humildes agarrarem-se ao rosário como quem segura a própria vida de um filho? Agora, do outro lado do mundo, nas Filipinas, compreendia a verdade universal daquela cena. A mãe é a mesma, e seus filhos, em qualquer nação, rezam com a mesma fé inabalável. Enquanto as preces ecoavam, percebi algo que transcendeu o ordinário. O peso esmagador do medo simplesmente se dissipou. Não que o perigo tivesse se esvaído. O pontão da incógnita continuava quebrado. O rio rugia impetuoso lá embaixo. Mas nossos corações foram tomados por uma confiança que só pode ser um dom do céu. Éramos um exército, sim, mas não de armas, e sim de contas, de vozes, de uma fé inabalável. Senhor Ravi, o catalisador daquele milagre, permanecia firme, erguendo o rosário como uma bandeira vitoriosa. Suas lágrimas rolavam livremente enquanto ele repetia em sua língua natal palavras que, embora desconhecidas, eram compreendidas por todos nós em nossa alma. Obrigado, mãe. Obrigado. Mãe! Fechei os olhos por um breve instante. O rosário deslizava entre meus dedos, e cada conta, antes inerte, parecia agora pulsar com vida. Não eram contas mortas, eram sementes vivas de esperança. E então, a verdade se revelou. Maria não nos sustentava apenas fisicamente sobre aquele pontão da incógnita. Ela nos unia, povos distintos, culturas diversas, mas com um único e pulsante coração mariano. Ao abrir os olhos, deparei-me com uma imagem que, mesmo hoje, aos meus 80 anos, ainda me comove profundamente. A Naya, a menina de 7 anos, estava ajoelhada, erguendo seu pequeno rosário de plástico rosado, que antes pendia de seu pescoço. Ao seu lado, Lucas, o jovem voluntário brasileiro de 22 anos, fazia o mesmo com seu rosário azul. Ao redor, os devotos de Maria, Sofia, mulheres, homens, todos imitavam aquele gesto de fé. Era como se estivéssemos oferecendo nossos rosários para que Maria os transformasse em corda da graça, laços invisíveis que, um a um, reforçavam o pontão da incógnita. E era exatamente assim que nos sentíamos, suspensos, sim, mas estranhamente seguros. Como se cada Ave Maria acrescentasse uma tábua invisível, cada Pai Nosso uma viga, cada glória um prego. O velho e frágil pontão de madeira se partira, mas o pontão da fé, o da oração, estava mais sólido do que nunca. De repente, o céu, que até então estava coberto por um manto de nuvens cinzentas, abriu-se e um raio de luz pura irrompeu.
O feixe iluminou diretamente a imagem da Virgem. As flores brancas e azuis que adornavam sua anda ganharam um brilho etéreo, e todos pararam, em um silêncio reverente, para admirar aquela que parecia ser uma assinatura divina. Era como se o próprio Deus, através daquele sinal, confirmasse: as orações de vocês foram ouvidas. Aos 62 anos, irmã Cecília, eu ainda sinto o cheiro daquele dia nas Filipinas. Lembro-me como se fosse hoje, daquele ano derradeiro de vida ativa no convento. Respirei fundo, me ajoelhei novamente e apertei meu rosário com toda a força contra o peito. Naquele instante, eu, uma brasileira em uma pequena localidade rural nas Filipinas, me senti como uma criança nos braços da mãe, e uma certeza me invadiu. Se aquele fosse meu último dia de vida, já bastaria. Porque vi, com meus próprios olhos, o poder do rosário erguido, unindo céu e terra, sustentando vidas no exato momento em que o chão desapareceu. Antes mesmo de chegarmos à ponte, um murmúrio já corria entre os moradores. Lembro-me de um pescador local, de nome Kiko, com o rosto marcado pelo sol, que nos alertou com a voz grave: "Cuidado com essa ponte, irmã! Há poucos dias, um carro da aldeia quase escorregou nas tábuas soltas. Disseram que foi sorte, mas o rio não perdoa. É uma travessia traiçoeira, ainda mais com tanta gente." Um presságio sutil, uma nuvem pairando sobre a nossa fé. Mas a procissão seguiu. Não demorou. Mal havíamos começado a travessia e os primeiros celulares já transmitiam tudo ao vivo. A notícia, então, correu como fogo em palha seca. Vi o chão ceder. A ponte se partiu bem debaixo de nós, mas ninguém caiu. Lembro-me de Lucas, o jovem voluntário de uns 22 anos, e de outros jovens, tremendo de emoção, narrando em hindi, tâmil e inglês para suas câmeras. Mães, com os filhos ainda agarrados ao colo, repetiam com a voz embargada: "Foi Maria. A mãe nos segurou." Eu, com meu rosário apertado ao peito, apenas confirmava com um aceno o que as palavras mal conseguiam expressar. Era um milagre visível. Na outra margem, uma pequena multidão já nos aguardava. Alguns vieram pelos gritos, outros pelos alarmes nos grupos de WhatsApp. Logo chegaram 2 funcionários do distrito, de coletes refletivos, e o Dr. Alves, o engenheiro, com seu capacete branco. Aproximaram-se com uma cautela palpável. Examinaram a fenda grotesca na ponte, as cordas laterais puídas, as tábuas arrancadas. Um dos funcionários, mais jovem, balbuciava, incrédulo: "Impossível. Simplesmente impossível." Dr. Alves pediu silêncio. Com fita métrica e lanterna, ele avaliou a extensão do trecho afundado. Então, apontou para o rio furioso, que arrastava restos de madeira. Se as tábuas caíram aqui e havia pessoas sobre elas, não há razão técnica para que ninguém tenha sido levado pela correnteza. Sua voz sumiu, como a de alguém que percebe a limitação da própria linguagem. Não era uma confissão de fé, mas a rendição da exatidão que, por um instante, encontrou seu limite inegável. Era o ponto cego da razão, um conceito que guardo comigo até hoje. Em pouco tempo, jornalistas surgiram. Juliana, uma repórter com o microfone em punho, perguntou-me em inglês: "Irmã, o que a senhora viu?" Olhei para a câmera, mas minhas palavras eram para o coração de quem ouvia, como se falasse com uma filha. "Eu vi o chão desaparecer", comecei, "e vi o céu se tornar chão. Vi uma mãe estender seu manto e ninguém caiu." Juliana insistiu em detalhes. Queria saber se alguém escorregou, se houve feridos. Fizemos então uma contagem improvisada, chamando as famílias, verificando os idosos que estavam comigo. Um a um, eles surgiram. Alguns se abraçavam, outros permaneciam em silêncio, mas todos tinham os olhos mareados. Ninguém, absolutamente ninguém, acariciei os cabelos de Anaia, a menina de 7 anos. Alguns chamam de manto. Eu chamo de misericórdia. Naquela noite, a pequena capela mal comportava a multidão. Muitos ficaram do lado de fora, as velas tremeluzindo no escuro das Filipinas. O pároco, antes de qualquer canto, fez a pergunta que ecoou no silêncio, uma pergunta simples, mas profunda: quem aqui foi salvo na ponte?
As mãos se ergueram como galhos de árvores em súplica. E não eram apenas católicos. Vi muçulmanos levantarem a mão com a mesma gratidão. Hindus fazerem o gesto de respeito que conhecem. Pessoas que jamais haviam pisado naquela capela curvando a cabeça. A gratidão, compreendi naquele instante, não conhece fronteiras. É a gratidão sem divisas. Juliana, a repórter, aproximou-se novamente, agora sem o microfone, com uma discrição quase reverente. Irmã Cecília, ela sussurrou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Não teme que chamem isso de mera coincidência? Sorri. Aos 80 anos, quando esses eventos aconteceram, eu já havia aprendido a amar até mesmo os céticos. Minha filha, respondi. A coincidência acontece uma vez, a fé todos os dias. Hoje, o milagre se manifestou de forma visível. Amanhã será silencioso, mas tão real quanto este. É a fé diária que sustenta. De volta à casa das missionárias, o telefone não parava. Eram áudios de parentes distantes, mensagens suplicando orações, pessoas enviando fotos do trecho da ponte que desabou. Em uma delas, o sol poente beijava as águas como ouro líquido. Lembrei-me do Dr. Alves, o engenheiro, e seu "não tenho explicação". Naquele instante percebi, isso basta, nem toda a verdade se encaixa num relatório. Adormeci tarde, o rosário, entre os dedos, como em tantas noites da minha vida. Antes de fechar os olhos, agradeci em silêncio. Mãe, nos fizeste atravessar o abismo. Ensina-nos agora a atravessar a vida. Eu sabia que na manhã seguinte surgiriam os céticos, os argumentadores, aqueles que tentariam traduzir o mistério em números. E tudo bem. A verdade não precisa de defesa quando já nos salvou. É a verdade indefesa. E assim a notícia se espalhou, não como um grito de propaganda, mas como um testemunho vivo. Porque quando ninguém cai, mesmo que tudo ceda, o mundo inteiro precisa ouvir. Hoje, aos 62 anos, quando fecho os olhos para rezar, não vejo apenas as paredes simples da minha cela no convento. Vejo o ponte que desmorona, o rio furioso, as tábuas quebradas, os rostos assustados. Lembro-me de Senhor Ravi, um ancião local que havia contado uma história recente sobre um pequeno acidente naquele mesmo trecho da ponte, alertando sobre sua fragilidade. Aquele presságio silencioso ecoava em minha mente. Mas, acima de tudo, vejo o impossível acontecendo diante dos meus olhos. A multidão inteira de pé. Ninguém caído, ninguém perdido. Um verdadeiro milagre sem quedas. Aos 80 anos, na época dos acontecimentos, eu já tinha vivido muitas histórias. Mas esta é a que guardarei como o selo definitivo da fidelidade de Maria. Passei a vida repetindo aos meninos pobres do Brasil: a Virgem é mãe, e uma mãe jamais abandona seus filhos. Muitas vezes, questionava-me se eles realmente acreditavam, ou se era apenas a fé ingênua de quem não tem mais nada em que se apoiar. Hoje, aos 62, sei que a dúvida não importa, porque quando a necessidade aperta, quando o chão se desfaz, é justamente essa fé de criança que nos resgata. Lembro-me daquela tarde nas Filipinas, quando vi homens e mulheres, nem sequer católicos, erguerem as mãos em agradecimento. Vi hindus chorarem diante da imagem da Virgem, muçulmanos murmurarem orações de gratidão, jovens céticos confessarem que algo muito maior havia acontecido ali. Então, uma verdade se revelou. Maria não é propriedade de ninguém. Ela é mãe e a maternidade não conhece fronteiras. É a maternidade universal em ação. Muitos me perguntaram depois o que senti. Poderia falar do medo paralisante, da tensão que rasgava, da fragilidade dos meus ossos já cansados. Mas o que ficou não foi o temor, foi a certeza inabalável. A certeza de que quando clamamos com fé, o céu responde. E responde de formas que a razão humana jamais poderá traduzir. O Dr. Alves, o engenheiro que testemunhou tudo, disse: "Não tenho explicação técnica." E eu, irmã Cecília, respondo: "Eu tenho uma explicação materna. Foi o manto, foi a mão de Maria.
E que ninguém pense que digo isso por mera devoção cega de uma senhora. Digo como testemunha. Eu estava lá, aos 80 anos, quando o chão se partiu e ninguém caiu. Vi o abismo aberto e ainda assim a vida preservada. Vi o povo unido pelo rosário e compreendi ali que a fé não é teoria, é experiência concreta. É o solo invisível que nos sustenta. Quando retornei ao meu convento no Brasil, muitos irmãos e irmãs de comunidade me pediram para contar a história. Alguns talvez pensassem que eu exagerava. Outros me olhavam com olhos. Ainda hoje, irmã Cecília, aos 80 anos, enquanto o sol da tarde beija as paredes do convento e meus passos se arrastam lentos em direção à capela, apoiados no meu bastão, aquela cena se acende viva em minha memória. Uma imagem gravada, não na mente, mas na alma. Não busco convencer. Aprendi que testemunhar não é impor, é, antes de tudo, oferecer. Tal como o pão partido não sacia a todos, mas nutre profundamente aquele que o recebe, o testemunho se revela, não se força, apenas se entrega. Minha mente, agora, me transporta para o meu último ano de vida, ativa no convento, em uma pequena e vibrante localidade rural nas Filipinas. Lembro-me da procissão, um rio de fé serpenteando pelas vielas, rumo à antiga ponte de madeira. Lucas, aquele jovem voluntário de uns 22 anos, carregava um dos estandartes, seu rosto transbordando devoção. Sofia, com seus 20 anos, caminhava, logo atrás, os olhos fixos na imagem de Maria. E os devotos de Maria, 4 homens robustos, entoavam cânticos com uma força que parecia capaz de mover montanhas. A pequena Anaia, com seus 7 anos, segurava a mão da mãe, os olhos arregalados de curiosidade infantil. Mas antes mesmo de pisarmos na velha estrutura, um arrepio percorreu a multidão. O senhor Ravi, um ancião respeitado da comunidade, parou, à beira do rio, sua voz grave cortando o murmúrio dos fiéis. Cuidado com esta ponte, irmãos, ele advertiu, os olhos marejados. Há poucas semanas, um carroceiro perdeu o controle aqui. Foi um susto grande. Por pouco, o burro e toda a carga não caíram nas águas. Ela já não é mais a mesma. Um calafrio, um mau presságio, flutuou no ar. Dr. Alves, o engenheiro, e Juliana, a repórter, trocavam olhares preocupados, mas a fé, naquele momento, era mais forte que o medo. E então, o inevitável aconteceu. No ápice da travessia, sob o peso da multidão e a força da fé, a ponte, cansada, gemeu. Estrondos assustadores ecoaram pelo vale, a estrutura de madeira se partiu ao meio. O pânico, por um breve instante, ameaçou nos engolir. Mas o que se seguiu não foi a tragédia que todos esperavam. No lugar da queda, do desespero, havia apenas assombro. Olhos arregalados, bocas abertas de espanto, ninguém caiu. Hoje, quando rezo diante da Virgem de Guadalupe, sinto nos seus olhos a mesma intensidade que percebi naquela ponte, nas Filipinas. E sempre lhe digo, mãe, se o Senhor me conceder mais alguns dias, que seja para narrar o que meus olhos viram. Penso às vezes naquelas crianças que estavam ali. Como crescerão, levando consigo a memória daquele milagre. Talvez uma delas se torne religiosa, outra, uma dedicada mãe de família. Pode ser que alguma, por um tempo, se afaste da fé. Mas sei que, em algum ponto da vida, quando o medo lhes apertar o peito, elas se lembrarão. Eu estava na ponte, e ninguém caiu. Esse será o ponto de retorno, o fio invisível que as conduzirá de volta ao regaço materno, ao abraço de Maria. Quanto a mim, já não temo a morte. Sinto a cada amanhecer a proximidade da minha partida, mas caminho em paz. Tenho a certeza de que Maria não me deixará sozinha, nem mesmo na hora final. Se ela sustentou uma multidão inteira sobre as águas turbulentas de um rio filipino, como não ampararia esta pobre idosa no momento de entregar a alma? Deixo este relato como uma herança, não de bens ou títulos, mas de fé. Que meus irmãos, no México, nas Filipinas, em cada canto do mundo saibam, Maria vive,
Sua presença não é mera poesia devocional, é uma realidade concreta. Ela cuida, ela sustenta, ela protege. E se um dia alguém me perguntar: Irmã Cecília, qual foi o maior milagre que a senhora testemunhou? Responderei sem hesitar: o maior milagre não foi ver a ponte ceder e ninguém cair. O verdadeiro prodígio foi ver um povo inteiro compreender, naquele instante, que não caminhava sozinho. Hoje, aos 80 anos, afirmo: minha missão está cumprida. Fui testemunha, com meus próprios olhos e coração, de que a Mãe do Céu jamais abandona seus filhos. E assim, encerro minha história. A ponte se partiu, mas nós permanecemos de pé, não por nossa força, mas por ela.